Neste vídeo, veremos 5 atores famosos que estão cumprindo suas sentenças de prisão perpétua. Atores que muitas vezes você já tenha visto alguma vez em séries ou filmes, mas que agora estão esquecidos, apodrecendo atrás das grades. E atenção, o último desta lista vai te surpreender. Danny Masterson, amplamente conhecido por interpretar Steven Hyde na famosa série de TV That 70s Show, foi recentemente condenado por múltiplas acusações de abuso sexual. As denúncias contra ele começaram a surgir no início dos anos 2000, quando 3 mulheres relataram ter sido vítimas de agressão por parte do ator em incidentes distintos, ocorridos entre 2001 e 2003. Curiosamente, todas essas mulheres tinham ligação com a Igreja da Cientologia, da qual Masterson é um membro influente. Na época, as acusações foram abafadas, supostamente devido à intervenção da igreja. As vítimas alegaram que foram desencorajadas a procurar as autoridades e até ameaçadas com medidas como excomunhão, caso levassem os casos adiante. Foi apenas com o fortalecimento do movimento Me Too que as acusações voltaram à tona, levando à reabertura das investigações em 2017. Em 2020, após novas denúncias, o Departamento de Polícia de Los Angeles apresentou 3 acusações formais contra Masterson por abuso sexual forçado. Durante o julgamento, os promotores argumentaram que o ator usou sua posição de destaque na Igreja da Cientologia para intimidar as vítimas e escapar da justiça por anos. Após um longo e intenso julgamento, em maio de 2023, Masterson foi considerado culpado de 2 das 3 acusações. O júri não chegou a um veredicto na terceira, resultando em um impasse no cancelamento dessa acusação. Em setembro de 2023, ele foi sentenciado a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, antes de cumprir pelo menos 3 décadas de sua pena. Na época de sua elegibilidade para condicional, Masterson terá 78 anos. Atualmente, ele está cumprindo sua sentença na California Men's Colony, uma prisão de segurança média mínima localizada em San Luis Obispo. Mas o último desta lista com certeza vai te surpreender. Antes conheça Amy Locane, de 52 anos. É amplamente lembrada por interpretar Sandy Harling na série de TV Melrose Place. Porém, sua vida mudou drasticamente em 27 de junho de 2010, quando se envolveu em um trágico acidente de carro em Montgomery Township, Nova Jersey. Amy, que dirigia sob efeito de álcool, estava a 53 milhas por hora em uma área com limite de 35 milhas por hora quando colidiu com outro veículo. O acidente resultou na morte de Helen Seaman, de 60 anos, e deixou Fred Seaman, marido de Helen, gravemente ferido. Na época, o nível de álcool no sangue de Amy era quase 3 vezes o limite legal. Locane foi acusada de homicídio culposo de 2º grau e agressão de 3º grau. O processo judicial foi longo e complexo, com desdobramentos que se estenderam por anos. Em 2012, Amy foi inicialmente condenada a 3 anos de prisão. Uma pena amplamente criticada como branda devido à gravidade do acidente. O juiz considerou fatores como sua falta de antecedentes criminais e o fato de ter 2 filhos pequenos ao definir a sentença. No entanto, a família Seaman e os promotores argumentaram que a pena era insuficiente, levando a uma série de apelações e revisões da sentença. Durante esse período, Locane enfrentou dificuldades pessoais, incluindo o pedido de divórcio do marido e a perda da custódia de suas filhas. Em 2020, após anos de disputas legais, Amy foi condenada novamente, desta vez a uma pena de 8 anos de prisão. Segundo as regras, ela precisará cumprir pelo menos 6 anos e 10 meses antes de ser elegível para liberdade condicional. Atualmente, Amy Locane está cumprindo sua pena na unidade correcional para mulheres Edna Mahan, em Nova Jersey. Recentemente, ela perdeu um recurso para a redução de sua sentença. Se este caso te surpreendeu, conheça Josh Duggar, de 36 anos, ex-estrela do reality show
19 filhos e contando do TLC. Viu sua vida desmoronar em meio a uma série de escândalos que resultaram em sua prisão e condenação. Os problemas legais de Duggar começaram a ganhar atenção pública em 2015, quando vieram à tona relatos de que, na adolescência, ele havia abusado sexualmente de várias de suas irmãs e de uma amiga da família. Embora os incidentes tenham ocorrido no início dos anos 2000, só foram revelados anos depois, causando o cancelamento do programa da família. Em abril de 2021, Josh foi preso sob acusações federais relacionadas à posse de material explícito envolvendo menores. Ele enfrentou 2 acusações principais: recebimento e posse de material ilegal. Essas infrações, consideradas crimes graves, poderiam resultar em até 20 anos de prisão por cada acusação. De acordo com agentes do Departamento de Segurança Interna, o conteúdo encontrado em sua posse foi descrito como um dos piores já analisados. Em dezembro de 2021, Josh foi considerado culpado em ambas as acusações e, em maio de 2022, foi sentenciado a 12 anos e 7 meses de prisão em uma penitenciária federal. No sistema federal, não há possibilidade de liberdade condicional, o que significa que Duggar terá que cumprir sua pena integralmente. Além disso, após sua libertação, ele será submetido a 20 anos de supervisão judicial e terá que se registrar como criminoso sexual. Apesar das evidências e da condenação, sua esposa, Anna Duggar, permaneceu ao seu lado durante todo o julgamento. Diferentemente de outros casos de figuras públicas que enfrentaram rejeição por parte de seus entes próximos. Atualmente, Duggar cumpre pena na Instituição Correcional Federal de Seagoville, no Texas, e deverá ter 48 anos quando for libertado. Antes de irmos para o caso mais chocante desta lista, vamos falar de um dos mais conhecidos casos de famosos que cometeram crimes. Skylar DeLeon, que já atuou na série Mighty Morphin Power Rangers, é responsável por um dos crimes mais cruéis da história da Califórnia. Em 2004, Skylar e seus cúmplices planejaram o assassinato brutal de Tom e Jackie Hawks, um casal aposentado que vivia seu sonho a bordo de um iate. O casal havia decidido vender o iate para ficar mais próximo de sua família, e foi nesse contexto que DeLeon, fingindo ser um comprador interessado, armou uma emboscada. Durante um suposto teste do barco, Skylar, com a ajuda de sua esposa, Jennifer Henderson, e outros cúmplices, rendeu o casal. Os Hawks foram amarrados, ancorados e jogados vivos no Oceano Pacífico, onde foram deixados à própria sorte. A motivação por trás do crime era financeira. Skylar pretendia roubar o iate, supostamente para financiar uma cirurgia de redesignação de gênero, de acordo com declarações da defesa. As acusações contra Skylar incluíram homicídio em primeiro grau, com circunstâncias especiais de ganho financeiro, tornando-a elegível para a pena de morte. Além dos assassinatos de Tom e Jackie Hawks, DeLeon também foi vinculada ao homicídio de John Jarvey, morto em 2003, no México. Em 2008, Skylar DeLeon foi condenada por 3 homicídios em primeiro grau. No ano seguinte, recebeu a sentença de morte por injeção letal. Contudo, devido à moratória sobre a pena de morte na Califórnia, Skylar passará o resto da vida no corredor da morte na prisão de San Quentin, no estado da Califórnia. E agora o caso mais chocante desta lista. Shannon Richardson, atriz que participou de séries como The Walking Dead e The Vampire Diaries, esteve no centro de um crime bizarro em 2013. Richardson enviou cartas contendo ricina, uma substância altamente tóxica derivada do mamona, ao então presidente Barack Obama, ao prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e a Mark Glaze, diretor do grupo Mayors Against Illegal Guns. Essas cartas poderiam ter causado tragédias se tivessem sido abertas. Inicialmente, Shannon tentou incriminar seu então marido, Nathan Richardson, com quem estava em um divórcio conturbado. Ela plantou evidências para fazer parecer que ele era o responsável pelo envio das cartas.
No entanto, após uma investigação minuciosa, o FBI descobriu que Shannon era a verdadeira culpada. Ela confessou ter produzido e enviado as cartas de sua casa no Texas e foi presa em junho de 2013. Richardson enfrentou várias acusações, incluindo 3 de ameaças ao presidente, 2 de envio de comunicações ameaçadoras e uma de fabricação e posse de uma arma biológica. Durante o julgamento, sua defesa alegou que ela não estava em plena capacidade mental, afirmando que estava sob forte estresse emocional devido ao divórcio e à gravidez. Ainda assim, o tribunal considerou suas ações deliberadas e extremamente perigosas. Em julho de 2014, Shannon Richardson foi condenada a 18 anos de prisão federal após se declarar culpada pela produção e posse de uma toxina biológica. Além disso, foi ordenado que ela pagasse uma restituição de $367.400, valor que cobriu os custos da investigação, incluindo os procedimentos de descontaminação das cartas e testes laboratoriais. Atualmente, com 47 anos, Shannon está cumprindo sua sentença no Federal Medical Center Carswell, uma prisão federal no Texas. Sua previsão de libertação é para 2032. E se estes casos te chocaram, confira pessoas que sobreviveram às sentenças mais longas da história. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.